vocês terem ideia, cheguei ontem, hoje às 2 horas da manhã, fui dormir às 4 e a gente já estamos planejando já uma outra viagem e atender aos irmãos, né? Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, eu vou ser bem breve, e nós estaremos realizando o culto de Santa Ceia. É 3:19. Capítulo 3, verso 19, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Senhor Jesus, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra, no teu poderoso nome. A igreja de Deus, ela não tem cerca, né? Não tem muro, não tem. E é assim que nós devemos comportar. Nós somos um rebanho só, né? Um rebanho só. E eu estava numa cidade chamada Vaza Alegre, quando veio um pastor me visitar. Ele é de São Paulo. Acho que ele pastoreia lá com o irmão Silas, que é tradutor, o irmão Anderson, congrega com ele. Carlindos. Ele tem um trabalho em São Paulo. Ele é cearense e teve em Fortaleza, eu não estava lá. Eu simplesmente liguei para ele e disse: olha, meu irmão, se sinta na tua igreja. Daí eu não estou aí, então assume, né? E eu creio que a igreja de Deus é assim, né? A noiva do Senhor Jesus Cristo. Os homens tentam colocar, o profeta disse, os homens tentam colocar cerca e coisa, mas a gente sabe, né, de onde essas coisas vêm. Então, eu estava vindo nessa viagem para cá, e quando estava aqui já no Rio Grande do Sul, o avião, quero ver se Deus me ajuda a falar um pouquinho sobre isso, sobre possessão, espíritos sedutores, que se move entre o povo e o povo dá um ouvido. Quem alimenta demônios são crentes. Vocês, não peço nem perdão, mas quem alimenta demônio é crente. Tá? Se você fala do outro, você está alimentando aquele demônio. Se você dá ouvido para ouvir o mal, você está alimentando aquele demônio. E então eu estava vindo ali, eu vinha pensando em algumas coisas no avião, e eu gosto muito de vir na janela. E eu estava olhando assim
para baixo, assim, do avião, olhando. E da hora para mim ver a turbina e a asa do avião. E eu vim ali pensando. E de repente vi algo como um morcego grande, mas passou assim numa velocidade muito grande, assim, passando por baixo da turbina e indo para frente do avião. Sim, mais ou menos de 1 metro, mas numa velocidade terrível. E eu me assustei com aquilo. E quando eu olhei assim pela janela à frente, eu vi que estava tudo ficando escuro. Aí eu disse assim: Deus, o que é que esse diabo vai fazer? Talvez se eu estivesse conversando com, como é o nome daquele pessoal que estuda os OVNIs, os ufólogos, né? Ele ia dizer que é um ET, né? Mas para mim é um demônio. E simplesmente, após uns 5 minutos, isso passou. O piloto simplesmente disse assim: ó, aperte seus cintos, nós vamos entrar numa zona de convergência pesada. E aí os relâmpagos, né? E você vê os relâmpagos, bate e sai assim. E o avião vai para um lado e vai para o outro, desce e sobe. Né? Mas assim, olha, bem na minha frente, 2 mulheres, né? 2 mulheres se beijando, sabe? Assim na minha frente, assim. Aí tem hora que dá vontade de pedir que o avião caia. Né? Mas se a gente não tiver misericórdia, sabe? E eu disse: meu Deus do céu, sabe? 2 mulheres assim na cadeira da frente, elas 2 lá se beijando. E não estavam nem aí para tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque são pessoas que estão possessas, tá? Por demônios, tá? Então não é fácil quando a gente se dirige a um lugar, a uma cidade. A gente sabe que o irmão Brena disse que o diabo já foi na frente, né? Para tentar frustrar, colocar doença e colocar a gente em perigo, né? Por isso, nós devemos estarmos com a nossa vida completamente nas mãos de Deus, sabe? Esses demônios, nós tivemos muito cântico hoje. Já são das 6:30. Esses demônios, eles tiram você do culto, tá? Coloca você contra um ou outro, sabe? Coloca pensamentos em você, a um ponto que às vezes irmãos chegam para mim e eu passei, por exemplo, e algo na minha cabeça ali, pensando algo, e não comprometei aquele irmão, aquela irmã, e já faz comentário com o outro, com a outra, e diz assim: o pastor não falou comigo, será que você tem alguma coisa contra mim? O que é que está acontecendo? Isso tudo é demônio. Sabe? Certa vez uma senhora, o diácono chegou, não sei se foi o diácono Lúcio, e eu não lembro se foi o Rafael. Eu estava atendendo os irmãos e tinha uma irmã esperando para que eu orasse por ela. E a gente estava com bastante irmãos e liberando uns carros para ir deixar uns irmãos que moram distante, até em outra cidade. E ali chegaram para mim de novo, a irmã ainda continua ali esperando lá. E eu mesmo estava ali, que tem hora que os diáconos, sabe, é uma beleza. Aí eu estava correndo, né, e ajudando a eles, e de repente eu passei pela irmã, ela olhou para mim, ela disse: pastor, eu estou lhe esperando, tá bem? A senhora está me esperando? Tá. O que a senhora quer? Eu estou doente, estava doente, Deus te abençoe. E saí. Ela foi falar de mim, porque eu não orei por ela, que ela queria que eu, como diz, rezasse um crê em Deus Pai, né? Uma salve rainha, né? Entende? Tem pessoas que é assim, irmão.
E você sabe de uma coisa? Em 3 dias ela estava curada. Sabe? E as pessoas, isso são demônios. Tá? Não alimente essa raça. Nós temos que tirar essa raça do meio de nós. Sabe? Não dê ouvido a ele. Sabe? Quer dizer, não alimente, não dê comida a demônio. Tá? Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Deus abençoe aos irmãos de Santa Rosa. Pode ser o irmão Elimar. Deus abençoe, se foi ele, a ele e sua família. Se não, Deus abençoe aos que se conectaram agora. Nessa mensagem, a influência de um homem sobre o outro, ele diz assim, tantos hoje, toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja. E Deus cura a pequena família, quer dizer, liberta. E ele os abençoa. E lhes dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa. Eles oram antes de irem para a cama. A mãe e o pai unem as mãos e oram. Enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Então não tem um outro modo, né? Porém, desde que eles consigam reticência, antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caindo aos pedaços. Que carro era aquele que o senhor tinha? Foi pegar o irmão? Era um Corsel 1. Aí o irmão Mário foi pegar um irmão no hotel. Para trazer para o tabernáculo. Aí era um Corsel 1 bem feio, né? Bem coisadinho, né? Com madeira. Então, quando o irmão entrou e disse, não tinha outro carro para vir pegar, não? Mas é isso. Isso é só um espírito, não adianta. Tá? A gente olha para Jesus e vê Jesus tão alegre em cima de uma jumentinha. Aleluia, né? Tão satisfeito em cima daquela jumentinha andando, né? Mas é isso, são espíritos, tá? São espíritos que pegam as pessoas. Os crentes, eu sei como é que crente pega espírito, né? Eles não tinham nada, um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Finalmente eles compram um bom carro, uma casa melhor, e antes de mais nada estão querendo se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor, com a qual se relacionar, né? É um tabernáculozinho simples, né? Uma igrejinha simples, um povo simples, né? Então, começam a querer algo melhor, como o mundo diz, né? E eles se mudam para uma vizinhança diferente. E ali eles descobrem que eles se tornaram influenciados pela influência errada. Você sempre deve permanecer aonde está o reino de Deus. E aonde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar. E o mudanismo. E eles ficam exaltados. Uzia fez isso. Ele se exaltou com muito orgulho, né?
Então é essa situação que esses espíritos tomam as pessoas, tá? Mas porque as pessoas dão ouvido a eles, né? Dão ouvido a eles. E eu sei que nós estamos numa era, por exemplo, é difícil. Nossos filhos vão para a escola, então eles veem uma criança ali que tem um tênis bonito, tá? E às vezes o papai e a mamãe não têm condição de comprá-lo, tá? Mas eles querem. Mas se nós ensinarmos os nossos filhos, assim como o irmão, o profeta ensinou, isso nós não teremos problemas. Tá? Porque o irmão Brennan disse, se você não influenciar a sua família, ele disse, o mundo vai influenciar. Espírito sedutor, ele diz assim, agora hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores, ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo. E eles são demônios. E eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, mantém-se entre membros da igreja, mete-se entre pessoas boas e fazem que fiquem iludidas. E dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que seu povo jogue baralho nas igrejas. Muitos deles agora eles são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem a mesma coisa. Né? Para sustentar a mocidade, eles têm que ter piquenique, eles têm que ter futebol, tá? E o profeta disse, só há uma coisa que pode influenciar os nossos filhos, é o Espírito Santo. Ele disse, eu prefiro ficar com uma igrejinha, tá? Com os poucos do Senhor, do que uma igreja cheia de povo mudando. O que adianta? E esses espíritos têm influenciado de uma maneira terrível. E o irmão Brennan disse, o profeta quando estava aqui em corpo, ele disse assim, Satanás quando veio, eu creio que é a invasão nos Estados Unidos, ele disse, ele veio ao ministério. Mas ele disse, o ministério estava com as portas fechadas para Satanás e ele se retirou para Hollywood. O profeta chega a dizer, ele disse que Satanás teve uma reunião no inferno. Porque todas as coisas que Satanás fazia, ele continuava perdendo. Tá? Guerra, ele continuava perdendo. Matando os cristãos, ele continua perdendo. Então ele disse, nós temos que criar algo. Então houve-se uma reunião no inferno. Ele disse assim, vamos ao seguinte, vamos colocar o cinema. Tá? Vamos colocar um cinema. Até que eu crie a televisão e coloque ela dentro da casa de cada crente. E quando eu fizer isso, eu acabo com a raça deles. E isso são espíritos. Tem tomado as pessoas. Eu não sei como é um cristão está assistindo filme de luta, essas coisas. É difícil você chegar na casa de um crente para não ter uma antena parabólica, isso. Lá a gente chama outro nome. Né? Lá nós chamamos outro nome, né? E é difícil tu chegar para não ter isso. Tá? E aonde nós estamos, tá? Nessa dimensão de espíritos, agora mesmo aqui, vozes passam aqui dentro, tá? Para você ter ideia, as pessoas estão me ouvindo lá em Acarapa, a 4.000 quilômetros daqui, 4.000 e poucos quilômetros, em Fortaleza e em Canoas,
Dilemano de Aguiar, Novo Hamburgo, Limoeiro do Norte, em Criciúmal. Então essas pessoas estão me ouvindo e estão me vendo. E nós estamos nesta era, tá? Onde os espíritos, tá? Onde os espíritos estão entrando e saindo. Esses demônios e têm agarrado as pessoas e têm colocado dúvida nas pessoas, tá? Tem colocado irmão contra irmão, sabe, pai contra filho e daí por diante. Mas por que isso acontece? O profeta disse, nós falamos tanto sobre demônio, mas nós não ensinamos a tática de enfrentá-lo. Hoje de manhã nós estávamos ouvindo essa mensagem de conferência. Ele diz assim, se você notar, ele sempre tenta atingir aquela medula espinhal. Essa é a linha vital. É sempre atingir o inimigo. Se você quiser matá-lo, tem que atingir num ponto vital. Senão, você não o matará. Portanto, há só uma coisa a ser feita. Nós sabemos quando o irmão Brena viu a serpente na beira do poço, ele mirou a espingarda e atirou para acertar na cabeça dela, acertou no meio, ela caiu no meio de água limpa. E esses espíritos têm cada dia mais se alastrado entre o povo. Você viu uma coisa, o irmão Brana disse, a coisa mais difícil é a igreja ficar com o púlpito. Eles ouvem bem aqui, o irmão Brana disse, ao sair, ele disse, ali os demônios pegam eles. E colocam dúvidas. Tá? Quantos dizem, não precisa o pastor falar isso. Mas eu não estou falando, quem está falando é o profeta, diga a ele. Há espírito em nosso meio que diz assim, se o William Brana tivesse vivo hoje, ele não pregaria o que ele pregou. Então Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele mudaria a sua pregação. Não dê ouvido a esses espíritos, não alimente essas pragas. O que é isso? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substituto para a sua palavra. Ela é eterna. E sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará lugar da fé. A fé sozinha. Né? Uma vez eu acho que eu preguei fé versus esperança, né? Assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Quem tem esperança de ser salvo, levante a mão. Tá vendo? Tá vendo? Entende? Quem tem esperança de quem espera. E fé não espera. Fé ela tem. Entende? Então não deixe esses espíritos falar no seu ouvido. Tem esperança de ser salvo. Não, ele já me salvou. Ele me salvou antes da fundação do mundo. Está vendo? Todos os meus pecados, os nossos pecados, já foram perdoados, já foram lançados, né, nas profundezas do mar. Entende isso? Então são esses espíritos que vêm. Né? Então o profeta diz, a esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé é sozinha. Ela não tem par. Nunca tomará. A esperança não pode tomar seu lugar. A esperança, aí ele leu o contrário. Né? Ele diz que a esperança é o fim, o fundamento das coisas que se espera. Né? Ele leu o contrário aqui. E a prova das coisas que não se vê. Fé. Fé é. O melhor dizendo, está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança é esperar, a fé tem. Uma fé intelectual
e uma fé intelectual e a outra a revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando, porém estamos fazendo todos esses substitutos. E isso é o diabo. Tentando substituir a nossa fé pela esperança. Tentando substituir esta mensagem, sabe? Por algo que estão completamente errado. Lhe dá algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso são espíritos. Espíritos se arrastando bem no meio do povo. Porém, esse espírito sedutor, veja, que ele tem feito hoje para ganhar mais membros de igreja, para ganhar melhores membros de igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogo. Isso nunca ajudará. Substituir o cenáculo, aonde orava pelo Espírito Santo, permite que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim. Fique com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o seu lugar de uma reunião de orações. Mulheres, a maneira que sai e se veste hoje é uma vergonha. Nós sabemos isso. Eu sempre fico pensando, uma vez um irmão me falando, ele disse assim, dê 15 anos essa mensagem. Dê mais 15 anos. E você vai ver o quanto é difícil você encontrar um. Eu já falei para vocês, eu estava pregando um dia e eu senti algo chegar bem perto de mim e eu vi que não era ele e aquilo sussurrou no meu ouvido. Afrouxa um pouquinho. Tu está pregando muito duro. E tu será um grande líder nesse país. Para de estar falando nas mulheres. Para de estar falando nos homens. Para de falar disso, falar daquilo. Fale de amor. Eles chegam bem assim, né, pra gente. Deus é amor, isso é verdade, é justiça. O amor é justiça. Né? O amor é corretivo. Né? Quem é o pai aqui que ama seu filho e não corrige? Se ele não corrige, ele não lhe ama. Tá? Ele não tem nenhum amor por você. E Deus só corrige os filhos. Tá? Eu lhe digo, há algo que foi pervertido. E a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo são os demônios que tiram suas roupas. Somente houve uma pessoa na Bíblia que queria arrancar a roupa. Esse foi um homem que estava possuído por demônio. E hoje eles vêm de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco e fará você se sentir mais refrescado se tirar a roupa. Homens andando para um lado e para o outro do jardim seminus. E mulheres da mesma forma. Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito que se tem por um cão, uns pelos outros. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-los, só estou tentando dizer que é possessão demoníacas. E que vocês estão dando ouvido a espíritos sedutores que estão lhe dizendo que isso não tem importância. Mas é uma mentira. Tá? É uma mentira. Eu vi um irmão dar mensagem, dizer para a esposa dele, disse, eu achava tu linda quando tu vestia aquelas roupas curtas. E agora mesmo nós sabemos aí, uns irmãos aí irmãs que
estão indo aí para essas, não sei se é praia, sei lá, essas coisas. Piscina, as bichinhas de maiô e os homens de calção, tudo tomando banho. Bermudão, né? Tudo. Mas não fale nada contra. Satanás, eu sempre digo, Satanás, você que está me ouvindo aí pela rádio, você está pensando que Satanás está preocupado com a sua denominação? A sua igreja, com sua religiãozinha aí? Ele não. Satanás está preocupado é com a noiva. A noiva de Cristo, não está preocupado com denominação. Ele sabe que as denominações não se levantam mais. Todas elas estão indo para o grande concílio ecumênico do catolicismo. Todas elas. Existe no Brasil, em Brasília, existe o CONIC, que é o Conselho, olha o nome, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Cabeça Igreja Católica Romana, aí vem luterana, aí vem anglicana, aí vem os ortodoxos, vem os quadrangulares, as assembleias, as universais, as mundiais, e daí por diante. Tá? Toda nesse mesmo conselho. Aí tu olha, toda essa raça de espírito imundo, todos eles são políticos. Todos eles são políticos. Nessa política imunda, nojenta que tem nesse país. Tá? De homens efeminados, de um Supremo Tribunal Federal de homens efeminados. Não sabe julgar, o profeta disse. O profeta, eu estava lendo nessa mensagem hoje, o profeta disse, os pastores verdadeiros serão presos por governo federal. Tá? O irmão Martins, o missionário, quando ele começou ali em São Paulo pregar na rádio, o DOP foi e arrastou ele de dentro da rádio algemado, como um bandido. Tá aí essa coisa aí, todos eles, olha quanto está essa coisa. Né? Como o senhor estava falando, eu queria conversar com um desses pastores que são políticos. Que ele me mostrasse na Bíblia onde Deus apoia tal coisa. Onde é que os homens de Deus estão envolvidos. Ali não tem um homem que preste, meu irmão. Porque se prestasse, ele não estaria ali. A nação inteira está dominada. Está dominada por esses espíritos caídos. E isso tem se rastregado bem para nosso bem. Mas o irmão Breno disse, se nós não dermos as mãos e resistir a esse espírito terrível, tá? Isso trará um grande dano à vinha de Deus. Só estou tentando lhe dizer que é possessão demoníaca. Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é cristão, você não fará isso. Você não pode fazer, você simplesmente não pode fazer. Você tem fé intelectual e diz, irmão Brana, eu creio na Bíblia. Sua vida diz que você não crê. Amém? São espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, sabe? O Senhor Jesus Cristo nos ajuda, os dias não serão fáceis. É isso que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás, em decadência, saíram com enorme ideias. Falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isso, aquilo e aquilo mais. Nós não dispensamos, nós dispensamos em 90 e tantas diferentes denominações. Cada uma com um ponto de vista diferente. Meu irmão, olha, eu sei que essas mensagens elas não estão sendo pregadas dentro das denominações, que as denominações não crêem nisso. As denominações não crêem no Senhor Jesus Cristo. Tá? Elas não creem. Porque se elas crescem no Senhor Jesus Cristo, elas não tinham colocado Jesus para fora, como está em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Tá?
Eles querem de Jesus, eles querem cura, eles querem falar em língua, eles querem ter visão, eles querem casamento, eles querem trabalho, querem todas essas coisas. Mas querer o Senhor Jesus Cristo na sua unidade, eles não querem. Tá? Desde 77, nenhuma delas se levantarão mais. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: essa mensagem ela não está sendo prega dentro de denominação. Você vê que ele diz, nós nos dispensamos em 90 e tantos diferentes grupos. Grupos. Agora eu sei que tem um grupo de irmãos. Até me ligaram e até está perguntando a outros irmãos qual é o grupo do pastor Demontier. Aí eu disse, pergunta para ele que eu também quero saber qual é o meu. Que eu não sei. Tá? Qual é o grupo? Grupo, rapaz. Que coisa. Isso são espíritos. Isso são possessões demoníacas. Não podemos ficar pensando, porque nós viemos aqui e sentamos e cantamos, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas. Não pense que nós somos salvos por isso. Deus seria injusto. Deus seria injusto se eu nunca pegasse e Ele me salvasse. Ele seria injusto. Seria injusto por tudo que a gente faz. Por tempo de separação, de ação, de largar a família, de largar tudo para entrar nesses estados, nessas cidades cheias de demônios, o diabo lhe esperando para fazer o que ele puder fazer com você. Deus seria injusto por tudo isso se ele nos salvasse por isso. Mas ele salvou você porque ele lhe amou. Aleluia! Aleluia! Cada um com seu ponto de vista diferente. Olha se não é. Cada um com seu ponto de vista diferente. Amém. Cada um com um ponto de vista diferente, diz, e nós cremos nisso. Ponto final. Nós cremos nisso. Não pode deixar o Espírito Santo entrar. Não pode ter preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar. Logo, todos tiveram que gritar. Tinha alguns que podiam falar em língua. Logo, todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo. Até que se tornou-se o quê? Ponto de interrogação. Absolutamente contaminado com espíritos sedutores. Pessoas sedutores para fazer estas emoções. Quando absolutamente não há Deus nisso. E então sai e vive qualquer tipo de vida que deseja viver. E então chama isso de cristão. E o mundo fica a olhar e diz, bem, olha lá, sou tão bom quanto eles. Se nossas mulheres estão nessa condição, então o mundo tem que dizer isso mesmo. Sua igreja tolera isso? Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa, com medo que você não pague mais os seus dízimos? Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa. Meu Deus, como se vai pregar para um bando de corvo? A menos que para começar se convertam e acerte com Deus. Vão, remexe o nariz em coisa morta, o tempo todo. O que se necessita de fazer um despejo, de um reavivamento antiquado,
para abranger de costa a costa. Homens e mulheres se acertarem com Deus. Largue das coisas do mundo. Largue das pregaçãozinhas delicadas. Amém. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Deus assim disse. Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Ela entrou e começou a despejar. Ela abriu a mão. Ela abriu a mão do que tinha. Ele está falando aqui da viúva. Para que pudesse obter mais. É disso que o mundo necessita hoje. É de fazer uma boa renúncia à moda antiga. Do que você tem. Aleluia. Ela despejou. Para que ela pudesse ficar cheia. Ela despejou todo o azeite que tinha. Todo o azeite que tinha e toda a farinha que tinha. Para o pregador. Para o reino de Deus. E quando ela despejou tudo ali, Deus desceu. Encheu a vasilha de farinha. Encheu o cântaro de azeite. Ela despejou novamente no prato do pregador. E ele passou, encheu novamente. Ele despejou dentro da vasilha cada vez que ela despejava e se enchia. Se eu brigo com a mulher, se eu discuto com a esposa, eu não venho para os cultos. O namorado, seja lá, eu não venho para os cultos. Se o irmão me olhou atravessado, eu não venho para os cultos. Ah, mas eu tenho um pouca saia, eu sempre estou indo com a mesma saia, eu não vou hoje. Pinta ela de azul, de vermelho, né? Pinta. Tem, vende anil mais não? Anil. Né? Eu lembro da minha avó que a sainha dela, quando estava sem coisadinha, ficando branquinha assim, ela pintava de anil. Pintar saia de anil. Né? Lá no Ceará, as irmãs têm um jeito assim que elas põem o anil, aí ela dá um nó na saia, né? E despeja, e quando tira aquilo e enxuga, fica um desenho assim, uma coisa bonita, né? Sei que é criativo, mas não deixe de vir o culto, né? Não deixe esses demônios lhe pegar, né? Aí você vem com a saia, aí as outras dizem, que saia bonita, né? Tudo de vocês é bar, né? Que saia bonita, né? Onde você comprou? Isso é uma ideia minha, que o diabo estava tentando tirar o que eu tenho. O diabo só vem a você com essas coisas porque você tem. Se você não tiver, ele vinha para quê? Você tem vida eterna, ele quer tirar a vida eterna de você. Você tem saúde, ele quer tirar a saúde de você. Você é casado, ele quer tirar seu marido de você. Quer tirar sua esposa de você. Quer tirar seus filhos de você. Aí o que é que nós temos que fazer? Levante a bandeira, a espada de William Branham. Aleluia. Não dê trela para demônio, não tenha pena de Satanás. Ele não presta, ele é bandido. Fanfarrão mentiroso. Ele vem para dizer para você que você não pode. Ele só está dizendo que você não pode porque você pode. Se você não pudesse, ele não ia dizer. Por que ele ia dizer que você não podia? É isso. Entende? Você não tem condição. Chega pra gente e diz, você não tem condição. Você não foi curada. Você não receberá isso. Ele só está dizendo porque você vai receber. Você sabe qual é a melhor tática para arrebentar com os demônios? Uma das melhores táticas. Tá? Você tem uma dúvida? Duvide dela. Eu duvido de tudo, dúvida, que isso não vai acontecer. Entende? Essas são as táticas de Satanás. As coisas estão difíceis. Mas ele está tentando ele está tentando colocar essas coisas difíceis. Para que você desista.
Sabe? Sempre. Enquanto nós estivermos aqui, essa luta é contínua. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu louvo a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Deus abençoe todos os ouvintes da FM Vale do Acarape. Eu vou dizer uma coisa assim. A coisa que eu mais gosto. E eu pensava nisso. Eu gosto de lutar. Eu não sei se eu já disse a vocês. No dia que eu nasci, tinha 7 planetas no céu. A lua estava passando por trás do sol. Diz o astro é escorpião. E eu gosto de lutar. Mas você sabe de uma coisa assim? Que Deus, ele é muito bom. Deus não tomou um adversáriozinho, sabe? Ele não tomou um adversáriozinho pequenininho ali, sabe? Não. Ele tomou o melhor adversário. Ele tomou o melhor adversário para nós enfrentar. E eu louvo a Deus por isso. O irmão Banana disse: se alegre porque você tem com quem lutar. Vamos aqui. Jó, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Ele queria estar aqui. A Bíblia diz que eles queriam estar aqui. Está recebendo o que nós estamos recebendo. Aí a gente podemos olhar lá atrás e encontrar nosso irmão. Nosso irmão Jó. Aonde o Deus desta era maligna foi diante de Deus, desafiou e disse assim: ele vai te negar. Ele vai te negar. Então tá bom, então vai lá. Vai. Tu faça tudo o que você quiser. Tire toda a riqueza dele. Aí Deus pensou mais um pouquinho, olhou para Satanás e disse: tira todos os amigos. Aí Deus pensou mais um pouquinho. Não, acho que está pouco. Tira os filhos dele. Tira a Kézia, a Puc, tira todos, tira seus filhos, tira. Aí Deus pensou mais um pouquinho. Acho que está pouco para essa luta. Tu vai e faz com que a esposa dele cuspa no rosto dele. Pode ir, vai, desce. Ele pensou mais um pouquinho, disse: toma aqui esse caco de telha e leva para ele se coçar. Porque eu permito que tu coloque uma grande chaga dele. E ele veio. E fez tudo isso. Seus trabalhadores chegou e disse: Jó, tudo queimou, todos os teus animais estão mortos. Jó, teus filhos estavam se divertindo e caiu, onde que matou tudo. Veja o quanto ele se lamentou. Nu, eu vim do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Mas uma coisa eu sei, Satanás, que esses olhos verão o meu Redentor. Entende? Mas se você olhar, estava lá aqueles espíritos. Tu pecou, tu está com um pecado terrível, tu está fazendo isso, para tu estar passando isso.
Olha. O irmão Brana disse, esses espíritos, eles simplesmente, eles mudam de roupa. Mudam o figurino. E está bem aqui. Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, louve a Deus. Sabe? Eu tenho sempre um som no meu ouvido, que é do locutor de joque. Eu não sei quantos aqui já foi no joque. Olhar os cavalos correndo. E ali tem as apostas. E ali, aquele cavalo vai na frente ali. E uma vez eu estava olhando, os cavalos estavam pairados um com o outro. E eu vi o locutor ele dizendo assim, o cavalo Lazarão, está passando. E eu estava olhando e ele não estava passando. Mas ele estava dizendo, está passando. Porque ele cria que aquele cavalo ali era o melhor cavalo que estava no jogo. Era onde todas essas posses estavam nele. E ele dizia, está passando. E o cavalo começava a passar. Aí ele dizia assim, está chegando. É vitória, chegou. Aí ele gritava, chegou. E o cavalo ainda não chegou. Aí nós estamos dizendo, Jesus está vindo. E escuta, meu irmão. Só que é o diabo mesmo. Escuta, meu irmão. Louva a Deus por Deus ter escolhido esse dia para você. Nós não temos um pequeno adversário, né? Quando o Papa João Paulo II, antes de ir ao inferno, quando ele se reuniu com a cúpula católica, e perguntaram a ele porque o Papa João Paulo II foi o maior carismático desta terra. Tá? Não teve nenhum homem que fosse tão carismático como aquele homem. Tá? Então, ele na Polônia, em 1989, na reunião da cúpula da Igreja Católica, perguntaram a ele, está fácil reunir os evangélicos? Ele disse, sim, está fácil. Está fácil. Tá? São os nossos irmãos. Mas, aí onde é que está o problema quando entra esse mais? Né? Não, claro. Ele, é claro. Mas, os evangélicos, os neopentecostais, mas, tem um grupo que não está fácil reunir eles. E ele pegou uma mensagem de William Branham, uma azulzinha, e passou para o povo assim. E disse, este povo não. Porque o William Marion Branham disse que a Igreja Católica iria matar novamente. E eles são os nossos únicos inimigos da face da terra. E nós devemos combatê-lo. Nós não temos um pequeno inimigo, não. Tá? Assim, ó. Eu sempre lembro daquele negro. O irmão Branham disse: nunca chama um homem de negro. Aquele homem de cor. Que ele foi sequestrado na África e foi vendido como escravo. E chegou um comprador de escravo naquela fazenda. Ele disse: eu quero uns escravos. O homem disse: eu tenho os melhores. Aí foi lá e mostrou os escravos a ele. Mas ele estava sempre de olho no que tinha lá. Um jovem alto, forte, musculoso. Ele passava com uma tora de madeira no ombro e a cabeça erguida. E voltava com a cabeça erguida.
E o homem ficou olhando, ele disse assim, mas e aquele ali? Aí o dono da fazenda, não, aquele ali eu não vendo. Não, mas eu pago o que você quiser. Ele disse, não, mas eu não vendo ele. Tá, mas o senhor não vende por ele por quê? Ele não come lá no estábulo com os outros? Ele come. E ele tem uma alimentação melhor do que a dos outros? Não. Tá, mas me diz por que ele anda daquele jeito. Ele disse, sabe o que é? Porque é o seguinte, olha. É que nenhum demônio colocou. Ele não deixou que nenhum demônio colocasse na cabeça dele que ele não é filho de rei. Entende? Não, é porque ele, lá na tribo dele, o pai dele era rei. E nós sequestramos. E não tem quem tire da cabeça dele que ele não é um príncipe. Nós dizemos, não, tu é um escravo. Ele disse, não. Eu sou um príncipe. Posso estar nessa situação aqui, sofrendo aqui, mas eu sou um príncipe. Aí o irmão Brena disse, mas se um homem naquela condição não deixava que ninguém tirasse aquilo, nenhum demônio tirasse aquilo da cabeça dele. Ele disse, imagine nós. Aonde você está sentado esta noite? Aonde você está sentado nessa noite? Isso. Aonde você está sentado esta noite? Quem é seu pai? Entende? Quem é seu pai? O que é que você está fazendo aqui? Quem morreu por você? O que é que nós merecíamos? Mas damos ouvido a espíritos caídos. Telefone toca, mas sabe, fulano, não sei o que. Ó, irmão, fulano é um bom irmão, tá? Lembra da história do irmão Brana, da velhinha lá? Que tinha um irmão que importunava ela? Ô, irmã, o que a senhora acha do irmão fulano, né? Ele tá daquele jeito. Tá? Ô, irmão, ele é um bom irmão, precisa de oração. E todo mundo era bom para ela. E um certo dia ele combinou com outro. Ele disse, hoje nós pegamos ela. Chegou para ela. Ele disse assim, olá, irmã, como vai a senhora? Ah, tá tudo bem. E o que a senhora acha de Satanás? Ah, irmão, ele é um bom adversário. É isso. Não alimente esses espíritos. Corte eles. Sabe? Corte ele com essa espada. Tá? Quando ele veio a Jesus, Jesus disparou uma metralhadora nele. Façam isso. Não tenha pena do diabo. Não tenta agradar. Não ache que você, às vezes, como diz assim, dá uma mãozinha para Deus. Sabe? Não façam isso. Esses espíritos são terríveis. O irmão Brena diz que esses espíritos, ele bate nas costas da gente e diz assim, vamos para o culto. Para chegar para olhar os defeitos dos outros. Você viu como estava fulano? Você viu como estava ciclano? Vi, irmão. Ele estava bem. Não, estava bem. E aí, irmão, estava mais bem aí. Façam isso. Não dê mais essas coisas. Não dê mais. Vamos ficar de pé.
Vamos dar início à ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pôs de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Com nossas cabeças inclinadas, os nossos olhos fechados. Pai amado e querido, nós iremos te convidar para partir o pão agora. No nome do teu filho. Aqui tem irmãos e irmãs. E o Senhor sabe da condição de cada um. Mas eu sei que há uma fonte cheia de sangue. Porque o Senhor disse que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Tu perdoarás a mim. Eu sou tão fraco. Oh Deus, eu tenho sido tão falho contigo. Tu perdoarás essa igreja que me assiste. Tu farás isso, meu Jesus. Toma cada um dos irmãos que está aqui. Ajuda aqueles que não puderam ouvir. Porque deram ouvido a espíritos. Ajuda eles, Senhor. São nossos irmãos, são nossas irmãs. Faz assim, Senhor, eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, continuem em espírito de oração enquanto eu parto o pão.